Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a macroeconomia chinesa. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Começando com a imagem do PIB chinês, então nós podemos ver um movimento de alta ao longo das décadas. Depois nós temos a inflação na China, então nós podemos ver que no final da década de 80 e início da década de 90 nós tivemos uma inflação muito alta na China. Mas a partir do final da década de 90, nós vemos que a inflação chinesa ficou por volta de 0% ao ano até 4, 5, 6% ao ano. Em alguns anos, inclusive, parece até que ela ficou levemente negativa. Ou seja, houve deflação. No próximo gráfico nós temos a taxa de juros chinesa. Nós podemos ver que na última década ela veio diminuindo, atualmente ela está em 3,65%. Nesse gráfico nós temos o agregado monetário M2, ou seja, China, assim como outros países, imprimindo dinheiro todos os anos. Nessa imagem nós temos o desemprego na China desde 2003. Nós podemos ver que entre 2003 e 2017 a taxa de desemprego ficou por volta de 4,5% e a partir de 2017, em 2018, nós vemos que essa taxa de desemprego ficou por volta de 5,6% e atualmente ela está em 5,3%. Nessa imagem nós temos o balanço do Banco Central chinês, então nós podemos ver um crescimento nesse balanço, novamente mostrando a impressão de dinheiro feita pelo Banco Central nas últimas décadas. Nesse gráfico nós temos a dívida do governo chinês em relação ao PIB. Nós podemos ver que ao final da década de 90 essa dívida equivalia a aproximadamente 20-25% do PIB e atualmente equivale a 66,8% do PIB. Ou seja, o governo vem se endividando cada vez mais em relação ao PIB do país. Nesse gráfico nós temos o PIB per capita, então nós podemos ver que nas últimas décadas ele vem aumentando. Nessa imagem nós temos a dívida das famílias chinesas em relação ao PIB. Nós podemos ver que essa dívida vem aumentando na última década, mas nada tão preocupante assim. Nesse gráfico nós vemos a população chinesa, a qual saiu de aproximadamente 550 milhões em 1951 para atualmente 1,4 bilhão de habitantes. Nessa imagem nós temos o gasto do governo chinês a cada ano aumentando. Nessa imagem nós temos a taxa de juros paga pelo título com vencimento para daqui a 10 anos do governo chinês. Então nós podemos ver que esse título em certos anos pagava algo próximo a 5, 4% e atualmente paga 2,75% ao ano. Nesse gráfico nós vemos o principal índice do mercado acionário chinês. Então nós podemos ver que nas últimas 3 décadas esse índice vem subindo, apesar de fazer movimentos agressivos de alta e de baixa. Nesse gráfico nós temos os dados a respeito da balança comercial chinesa e nós podemos ver que ela é generalizando positiva, ou seja, a China acaba exportando mais do que importando. Agora vamos entender o que ela mais exporta. Ela exporta principalmente equipamento de transmissão, interessante, computadores, circuitos integrados, máquinas, telefones, semicondutores, aquecedores, móveis, brinquedos, roupas, produtos com plástico, petróleo refinado e assim por diante. E o que ela importa? Ela importa circuitos integrados, petróleo, ferro, gás, cobre, carvão, medicamentos, carros, soja, polímeros, telefones, carne de porco e assim por diante. E para quem a China exporta? Ela exporta principalmente para os Estados Unidos, para Hong Kong, para o Japão, para a Alemanha, Coreia do Sul e Vietnã. E ela importa principalmente do Japão, da Coreia do Sul, dos Estados Unidos, da Alemanha, de Taiwan, da Austrália e também do Brasil.
Bem, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais a respeito da economia chinesa. Então, vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.